Então, na aula de hoje a gente vai discutir a questão da energia em sistemas formados por muitas partículas. Antes, eu queria comentar uma coisa com vocês que é importante. Eu vou usar, a partir dessa sessão, por uma série de questões técnicas e práticas, eu vou escrever quantidades vetoriais como tanto em negrito, em alguns casos, como com vetor, como a gente fazia tradicionalmente. Tá? Eu tendo a preferir escrever quantidades com vetores, porque eu acho que é mais fácil para vocês emularem isso quando forem fazer provas e tudo mais. Mas realmente nessa parte aqui da matéria, como vocês vão ver, a notação ficou um pouco pesada demais, ela já é muito pesada, vai ficar mais pesada ainda. Então é só uma observação. Bom, a questão da energia, ela é, vocês vão ver, é uma demonstração particularmente desafiadora. Nós vamos dividir ela em alguma coisa como duas partes. A primeira parte nós vamos tratar da energia cinética e depois vamos tratar da energia potencial. E no final do dia nós vamos fazer o grande final e vai ser mostrar que a energia mecânica é conservada. Isso não é necessariamente um resultado inesperado, né? Porque nós sabemos que a energia mecânica de partículas que atuam sobre forças conservativas, a energia é conservada. Para cada partícula é natural, então, que isso vai ocorrer também quando tiver interação entre partículas. Bom, vamos lá. O aspecto mais desafiador dessa questão é o seguinte. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos começar. A ideia da demonstração é calcular o trabalho que eu tenho que carregar para mudar o meu estado, do meu sistema, do estado 1 para o estado 2, qual é o trabalho que eu faço. Então basicamente é isso. E nós vamos usar duas formulações aqui, duas maneiras diferentes de calcular isso. Uma nós vamos calcular via energia cinética e a outra via energia potencial. Nós vamos mostrar que o trabalho é igual nas duas abordagens e a gente vai, na verdade, o trabalho vai usar duas maneiras diferentes de expressar o trabalho. Né? E com isso a gente vai mostrar um resultado importante, que é a conservação de energia mecânica. Bom, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, aqui é mais uma lembrança da mecânica clássica tradicional. Quando eu tinha FDR, eu vou usar um truque bastante conhecido, que é o truque de Bernoulli, né? Eu vou lembrar que eu posso escrever a força basicamente como M dV/dr multiplicado por dr. Essa situação que está um pouco complicada, mas basicamente o que eu quero dizer aqui, isso aqui vale para cada uma das componentes, tá? Então, x, y, z, então aqui é a derivada de x, de v de x em relação a x, de v de y em relação a y, de v de z em relação a z, e eu estou multiplicando isso por dx, dy, dz. Bom, se eu uso essa relação, é relativamente fácil mostrar que, a partir daqui, que o diferencial total dessa quantidade, 1 meio de MA V alfa ao quadrado, isso vai ser, eu estou integrando e depois derivando, basicamente essa é a ideia. Né? Então, essa quantidade aqui vai dar alguma coisa dessa natureza, e aí é uma questão de, como integração e derivação são operações ao contrário, eu vou conseguir fazer a operação de identidade. Olhando para essa expressão, a gente de imediato reconhece a energia cinética de cada uma das partículas. Né? Esse T2 menos T1 é a energia cinética total do meu sistema. Tá? No estado 2, menos a energia cinética no estado 2. Então, o trabalho para ir de 1 até 2 é basicamente a diferença entre a energia cinética do estado 2 menos a energia cinética do estado 1. Tá? Grosso modo, o que eu quero dizer com isso é que, ao realizar trabalho, eu aumento a energia cinética do meu sistema. Bom, isso é o que eu acabei de comentar com vocês, né? Somatório de energias cinéticas
de cada partícula, energia cinética total, que eu uso com a letrinha sem índice nenhum. Tá? Então, eu sempre vai usar sem índice nenhum quando estiver se referindo para o caso total. Bom, agora eu vou escrever isso em termos de coordenadas do centro de massa. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar então a minha definição de R alfa, R' e R, tá? Que são a definição tradicional. Então, R é minha posição, R' é minha coordenada relativa e R é minha posição do centro de massa como um todo. Então, o que vai acontecer? Por isso que não depende de alfa aqui, né? Porque é do sistema como um todo. Essa aqui é a posição do centro de massa. Então, R ponto de alfa, ponto R de alfa, vou escrever a velocidade aqui, né? Então, usando essa estratégia, o que vai dar? Vai dar V alfa ao quadrado, que eu tinha antes, e eu vou fazer essa conta aqui. R ponto linha de alfa mais R ponto, multiplicado por isso, né? Então, eu vou ter... É um produto notável, né? Então, eu vou ter o primeiro termo aqui, que só envolve subvariáveis com linha, e não envolve o centro de massa. Esse aqui envolve as duas e esse aqui envolve só o centro de massa. E eu tenho três termos. Esse termo, que é basicamente das coordenadas relativas, esse aqui com o centro de massa, tem esse termo intermediário. Tá? Só que é o seguinte, então, eu tenho a partir daqui, escrevi isso, né? Que eu tinha antes. Vamos analisar esse termo aqui, ó. Esse termo é derivado em relação ao tempo de M alfa e R' alfa. Só que isso aqui eu já mostrei nos vídeos anteriores, que essa quantidade é zero, tá? Porque R' isso acaba me dando uma identidade e eu acabo tendendo a zero, tá? Então, grosso modo, isso aqui quer dizer que digamos assim, a posição média das partículas em relação ao centro de massa, ela é nula, tá? Então a média é nula, por definição. O centro de massa é a posição média das partículas, tá? Então é um pouco a cor branca do cavalo branco de Napoleão, tá? Que é branco. Bom, e aí o que acontece? A gente conclui então que desses três termos, esse termo daqui, ó, ele vai para o beleléu e eu fico com dois termos. Esse primeiro aqui, que é das coordenadas relativas, e esse aqui que é do centro de massa. E a gente pode interpretar então que a energia cinética total vai ser a soma da energia relativa ao centro de massa e a do centro de massa. Tá? Que é um resultado relativamente intuitivo. Não é intuitivo, mas é interessante, né? Eu posso desacoplar isso em dois termos, eu não tenho nenhum termo de mistura. Tá? Que é um pouco surpreendente. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouco. Nós vamos ter que sair das férias. Eu parto da mesma expressão, né? Só que agora eu estou partindo, se vocês lembrarem aqui, né? Aqui eu tenho F de alfa, trabalho inicial, ele são todas as forças que atuam sobre a partícula alfa. E eu posso dividir isso, tá? Se vocês lembrarem aqui, ó. Quando eu comentei com vocês que a força total é a somatória das forças externas mais as forças internas que eu estou sobre a partícula. Bom, então essas são as forças externas e as forças internas, tá? Então as forças internas, elas são forças de interação entre a partícula alfa e a partícula beta. Eu vou ter que trabalhar com esses dois termos. Eu vou assumir que nós estamos lidando com quantidades, com forças conservativas, tá? Porque senão, se a minha força não é conservativa, certamente, de maneira bastante óbvia, eu não vou ter conservação de energia. Se elas são conservativas, eu posso derivá-las de um potencial, tá? Então, basicamente dessa função U aqui, que é uma função potencial. E o detalhe aqui é que se eu quero calcular f de alfa beta, né, eu vou ter que calcular em relação a alfa, tá, esse U com uma linha em cima, né, para diferenciar desse cara aqui, mas as duas coisas são energia potencial. Uma energia de interação e essa aqui são as forças externas, digamos assim. Tá? Então, nós vamos precisar dessas relações logo na sequência. Bom, no caso das forças externas, eu tenho basicamente o caso que eu já lidei quando eu estava tratando de em mecânica
clássica 1, a gente tinha basicamente a mesma situação quando tinha uma partícula só. Então, a força externa vezes dr, isso aqui vai me dar, por definição, menos o gradiente de alfa dr. E aí o que vai acontecer? Isso aqui, ó, essas coisas, elas têm a seguinte forma, elas são assim, elas são derivada de u de x em relação a x dx. Certo? E a integral da derivada de x dx, isso aqui é essencialmente o próprio u. Tá? Então, assim, na verdade, o que eu vou calcular, né? Eu vou ter que calcular o d de u, então vai ser a derivada de x mais a derivada de u de y em relação a y, mais a derivada de u de z em relação a z. Opa, faltou um dy aqui. E um dz aqui. Certo? Então, é basicamente o que eu tenho aqui, né? Então, a integral da derivada total é a própria função, né? Por isso que vai ficar esse u de alfa de 1 até 2. Isso aqui é basicamente uma tautologia, né? Bom, para as forças internas, aí a coisa fica mais divertida. Primeiro, porque eu tenho dois termos aqui, né? Eu vou usar aquele truque de separar o somatório em duas partes, f de alfa beta mais f de beta alfa. E aí, como acontece, né? F de beta alfa pela terceira linha de Newton é menos, né? Tá? Então, o que vai acontecer? Vai surgir um menos aqui devido a isso, nesse segundo termo aqui, ó. Tá? Um menos aqui. E eu posso fatorar esse f de alfa beta. Tá? Então, eu fatoro ele aqui. E agora, essa quantidade aqui é dr alfa menos dr beta, eu vou chamar de dr de alfa beta. Tá? Então, porque r alfa menos r beta, eu posso definir isso como sendo um vetor que separa as partículas alfa e beta. Bom, agora eu vou mostrar que essa quantidade aqui é a derivada total da energia potencial interna. É isso que eu vou acabar fazendo. Então eu vou mostrar que esse cara aqui é a derivada total da energia interna. Tá? Isso que vai dar um pouco de... não é uma demonstração difícil, mas ela é carregada de notação. Tá? Então, primeiro eu vou ter que escrever o diferencial total. Só que depende de duas coisas, tá? De alfa e de beta. Então depende de 6 coordenadas. Tá? De x, y e z de alfa, de x, y e z de beta. Tá? Por isso que eu tenho esses somatórios aqui. Tá? Então eu tenho 6 termos aqui. Tá? 3 daqui, um para cada dimensão. Em notação vetorial, isso vai ser a mesma coisa que o gradiente de u alfa beta multiplicado por dr alfa, mais o gradiente de beta multiplicado por dr beta. Isso aqui é um produto escalar. Tá? Esses pontinhos aqui são dois produtos escalares. Tá? Que vão dar exatamente o que está aqui. Tá? Se eu fizer isso aqui, um termo vai dar esse, outro termo vai dar esse aqui, abrindo essas coisas. Bom, como eu tenho que o gradiente de alfa é menos f de alfa beta, o gradiente de beta de alfa beta é igual ao gradiente de beta de u beta alfa, então isso vai dar menos f de beta alfa, que é igual a f de alfa beta. Bom, o que vai acabar acontecendo aqui? Unindo todos os resultados, o que eu tenho? Eu tenho que derivada de alfa beta menos alfa beta multiplicado por dRA menos dRB, que é menos alfa beta de dRB. Tá? Então, basicamente o que eu tenho é isso, tá? Porque lembrar, né, que o gradiente é sempre negativo, tá? Porque tem esse menos aqui, menos F beta alfa. E se eu trocar, por causa que eu estou tocando a ordem das forças aqui, eu fico com mais. Então, juntando todas essas coisas, eu consigo então escrever, tá? Eu consigo, um vai dar positivo, outro vai dar negativo aqui, né? Tá? Então eu vou conseguir escrever dr alfa menos dr beta, que é aquele meu dr alfa beta. Bom, aí o que vai acontecer? Como deu o alfa beta, ele está aqui, ó, tá? Ele vai substituir essa quantidade. Então eu estou integrando e diferenciando. Então eu não estou fazendo nada no final do dia.
e eu acabo ficando então com, eu acabo mostrando que todo esse termo aqui acaba sendo basicamente a energia de U de alfa beta entre ponto 1 e 2. Somando, definindo a energia potencial total como a soma desse termo com esse termo aqui, eu fico com essa quantidade, né? Então é a soma da energia das forças externas mais as forças internas. E eu consigo então mostrar que o trabalho, tá? O trabalho é igual a T2 menos T1, como eu já tinha mostrado, e é igual a 1 menos o 2. Reagrupando esses termos, eu pego, passo T1 para cá, passo o 2 para cá, né? Eu fico com T1 mais 1 é igual a T2 mais o 2. E isso aqui, ó, é energia cinética mais potencial dos dois estados. Isso mostra que a minha energia mecânica total é conservada. Então, que esse é o grande resultado que a gente chega no final do dia, tá? Que também não chega a ser causar nenhum grande espanto, mas é um resultado bastante importante. Bom, então em relação à aula de hoje, a gravação de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, e agora a gente vai retomar logo na sequência com alguns exemplos.